Olá, o homem é um ser bípede, resultado de milhões de anos de evolução natural. Essa característica nos diferenciou de outros animais, provavelmente representou vantagens competitivas na disputa da sobrevivência ao longo dos milênios. Ao mesmo tempo, manter-se ereto, equilibrando todo o peso em estruturas herdadas de quadrúpedes, acho que cobra um alto preço, né? Porque a imensa maioria das pessoas sofre, sofreu ou vai sofrer de dor nas costas. Essa é uma causa muito comum de busca no consultório, de afastamento de trabalho, né? E para falar sobre esse assunto, para explicar para vocês como se prevenir, como se tratar, como diagnosticar, quem procurar, está aqui o Sua Saúde hoje, um podcast do Conselho Regional de Medicina, recebe o ortopedista Dr. Valdemar de Souza Júnior, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia da Seccional aqui de Santa Catarina, recém-presidiu o último congresso que teve aqui em Florianópolis da Sociedade de Ortopedia, foi o ano passado, e tem seu foco de atuação justamente na saúde da coluna e no tratamento de problemas relacionados à coluna. Sejam muito bem-vindos, doutor Valdemar, muito bem-vindo. Me diz uma coisa, parece mesmo que tem um número cada vez mais de pessoas que sofrem com dor nas costas. Isso é comum? Como que é assim, a prevalência e como que está esse problema no mundo? É uma causa muito comum de problemas na região da musculoesquelética. Eu diria que praticamente as estatísticas falam isso, 85% das pessoas no mundo todo, em algum momento da vida, vão ter uma dor nas costas, que pode ser na região da lombar ou do pescoço, né? Não necessariamente uma doença, mas às vezes um episódio isolado, ou dois ou três períodos, ou uma doença de dor mais crônica, mas com certeza ela é muito comum na população em geral, é um dos motivos importantes de afastamento do trabalho também. Mais de 10 a 15% dos atestados hoje em dia são relacionados a problemas da coluna. Isso gera um grande impacto social, com certeza. Quais as causas mais comuns? Por que que é tão comum isso? Quais as principais causas? A gente tem assim, dividindo facilmente, a gente tem assim dois aspectos. A gente tem umas causas, em torno de 20% a 30% de causas específicas, né? E uma grande parcela em 70% que são as inespecíficas. Quando a gente chama inespecíficas é que a gente não sabe direito de onde vem aquela doença. Ou seja, pode ser um problema só simples muscular, um indivíduo sedentário, alguma dor por algum problema leve no disco, um fator postural, né, relacionado às vezes a trabalho, a sedentarismo. Essa é a dor mais comum do dia a dia. Em 20 a 30% dos casos, a gente vai investigar a origem dessa dor e saber o motivo da queixa. Claro que se é um episódio único, isolado, de poucos dias, que é o beabá das dores nas costas, ou seja, o indivíduo lá fez algum esforço, está com uma postura meio inadequada, e aí tem uma dor nas costas um dia, 2 dias, 3 dias, é a grande parte dessas dores que a gente tem. Uma parcela maior, essa dor persiste durante pelo menos 4 semanas ou mais, e aí vale a investigação. E as principais causas podem ser ortopédicas, né, ou musculoesqueléticas. A mais comum é a hérnia de disco, né? As doenças do nosso envelhecimento, as doenças degenerativas, que acontecem a partir da terceira, quarta década de vida, né? É a artrose, o bico de papagaio, o desgaste do disco, o desgaste dos músculos, dos tendões, é a outra parcela importante. Tem fatores como fraturas, câncer, infecção, né? E uma grande gama também de investigação de problemas fora da coluna. É, dentro da tua especialidade, por exemplo, muito comum bater com a cólica renal, né? Problemas de cólica renal, problemas de infecção, problemas na mulher, ovário, útero, endometriose, problemas reumáticos, doenças inflamatórias reumáticas. Então, tem um universo de causas que devem ser Que não investigadas, seriam as causas específicas, tu dissesse, né? seriam as específicas. Vamos focar nas inespecíficas, então, porque assim, o que acontece lá muito, é claro que tem pacientes com a cólica renal, né? Que a dor nas costas é relacionada à cólica renal. Mas é bem comum chegar no meu consultório, paciente que diz que está com dor nos rins, né? E do jeito que ele mostra que ele aponta como é que está a dor, o jeito que ele mostra
assim, a expressão álgica de como ele representa que está aquela dor e quer dizer, relacionada aos exercícios, a postura dele. Então chega o paciente lá todo torto, que é sedentário, passa o dia sentado e vem com a dor nos rins, a gente percebe, né, pelo exame físico que aquela dor é uma dor lombar. Então, como fazer, que na minha avaliação essa provavelmente, definir se isso está correto, mas que é o mais comum, né, que é essa dor lombar da pessoa que está com ergonomia. Né? Se eu disse que o homem não foi, quer dizer, ficou de pé e isso força a coluna, também não fomos feitos para ficar sentado o dia inteiro, que é o que a gente está, né? Ou sentado é, com cadeira nem sempre boa, né? Uhum. Olhando o computador, forçando o pescoço da forma errada, com problemas de visão, forçando o jeito que mexe no pescoço. Então, como fazer para se prevenir? O sedentarismo, por um lado, né? Você fica com a musculatura, provavelmente fica com a musculatura frouxa, não segura direito a coluna. Quais as principais formas de não ter dor? Prevenir o É, futuro. Cuidado, velhinho. Cuidar a gente lá daqui a 20 anos, 30 anos. como você falou ali bem no início, a gente adquiriu a postura bípede, né? Ou seja, a gente tem um gasto de energia importante para se manter em pé e ereto. E isso é uma harmonia que existe importante entre a parte muscular, ligamentar e estruturas ósseas para tu manter essa posição ereta. A partir do momento que você começa a não respeitar isso, né? E aí vem os fatores de risco que são os mais importantes, que é uma vida sedentária. Você não tem hábito de fazer atividade física regular. Então você vai ter um tônus muscular menor, mais frágil, uma musculatura mais frágil, um ligamento mais frágil. Você não tem uma postura, uma ergonomia adequada no seu ambiente de trabalho. Você trabalha com uma atividade que é pesada. Muitas vezes o indivíduo pega esforço físico exagerado, né? Tabagista, alcoolista, alimentação inadequada. São vários aspectos que acabam contribuindo para você estar mais suscetível a ter dor nas costas, né? Um quadro de dor lombar, um quadro de dor na cervical. Basicamente, esses aspectos estão muito associados a essa má qualidade de vida do indivíduo, né? Então, como é que eu vou prevenir isso? É o contrário de tudo, né? Ou seja, vou fazer atividade física regular. O ideal é fazer todo dia, ideal. Às vezes não dá, né? Horário, trabalho, colégio, criança, 3 ou 4 vezes na semana. E é bom alternar uma atividade mais aeróbica, meio a meio, meio aeróbica, meio localizada, né? Aí entram as atividades de alongamento, fortalecimento, com o trabalho do fisioterapeuta, através de técnicas como Pilates, RPG, Mackenzie, várias técnicas existem ali para fazer esse trabalho de Então, alongamento e isso que é assim, fortalecimento. a pessoa é sedentária, né? E o sedentarismo, então, ele gera dor. Ele gera dor porque aquela musculatura está flácida, Sim, não vai segurar a coluna do jeito que é o jeito sim. correto. Agora, ninguém ensinou lá o trabalhador braçal como que ele tem que segurar as coisas, como que ele tem que, qual é a postura que ele tem que para pegar um saco de cimento, como que ele tem que se abaixar para roçar uma Uhum. plantação. Então, é, e isso gera problemas da coluna, mesmo quem está em atividade, né? Então, aí que o ortopedista normalmente indica tratamento com gente especializada, fisioterapia, educador físico especializado, Perfeito, perfeito. para ensinar as pessoas a fazer o exercício da forma correta. Perfeito, esse é o caminho mesmo, Eduardo. O ortopedista lá identifica o problema, vê qual a situação que está acontecendo, ele tem um problema de um desgaste no disco, de uma dor, mas a postura está interferindo muito e desencadeando muito essa dor, né? Como você comentou, às vezes abaixar de uma forma inadequada, carregar um peso de uma forma inadequada, usar uma roçadeira e um horário às vezes muito longo, ou seja, tu sobrecarregar aquela articulação, vai ter dor. Quem que orienta isso basicamente? A postura, depois o exercício, um bom fisioterapeuta ou um bom profissional de educação física. São os dois indivíduos que estão mais ligados e direcionados para orientar o indivíduo a como ter uma postura adequada, como trabalhar aquele determinado músculo. E muitas vezes o trabalho ele deve ser direcionado. Então, o indivíduo que trabalha muito sentado, computador hoje em dia, que é o nosso dia a dia, tem que trabalhar muito a parte cervical, cintura escapular, para evitar
dor cervical, tem que trabalhar a parte lombar. Um indivíduo que é mais trabalhador braçal precisa muito mais da lombar fortalecida. Então, um trabalho de fortalecimento e orientação postural para esse indivíduo, né? Isso é fundamental. E a pessoa, às vezes, vai do sedentarismo e aí tá escutando a nossa conversa e, não, então vou começar a fazer exercício. Sai fazendo exercício de forma desbravadora por aí, né? Então, o exercício em excesso também pode machucar a coluna. Quais são os limites aí, né? Tem gente que se passa também. Como que tu orientas aí uma pessoa... Existe o exercício mal feito, né? O indivíduo começa de uma hora para outra a querer, bom, vou começar a correr na praça, na beira-mar e fazer corrida de meia hora, 40 minutos, uma hora. Vou numa academia e vou puxar ferro durante uma hora, 2 horas. Aí tem que ter uma orientação, porque existe como trabalhar, né? Você tem que ter critérios. Uma musculatura, determinado grupo muscular que é trabalhado hoje, amanhã ele tem que ter um descanso de 48 horas. Isso é um trabalho que o educador físico e o fisioterapeuta fazem. Então, se tu vai lá trabalhar com uma corrida hoje, amanhã é um outro tipo de atividade. Eu trabalhei com perna, braço, lombar hoje, amanhã eu vou ter que trabalhar outro grupo. Ou seja, tem que ter também uma boa orientação para como praticar. Porque se fizer errado, fizer sobrecarga, exercício mal feito, exercício sobrecarregado, vai ter lesões. Aí são as lesões do esporte, né? Claro que o indivíduo que pratica esporte com regularidade, a estatística é uma lesão por ano. Ou seja, tu vai ter alguma coisa, uma dor no ombro, uma dor no joelho, né? Mas é uma dor relacionada à atividade física regular. Mal praticada, tu vai ter muito mais, né? Com certeza. Tu vai ter dor nas costas, vai ter dor na tua cervical, quadril, joelho, tendinites e tudo mais. Então, essa orientação de como praticar, de qual atividade e a intensidade do exercício é fundamental ter um profissional adequado para E orientar. a gente tá, quer dizer, a população envelhecendo cada vez mais, ou seja, conseguindo viver mais, atingir a idades cada vez maiores, né? E então é invariável que vai ter aqueles problemas que tu dissesse, é, de ter hernia de disco ou bicos de papagaio, mas então esse caminho você consegue prevenir através dessas medidas. Hoje você consegue cuidar do velhinho, que é o que eu disse lá atrás. Com certeza, a população está envelhecendo. Hoje em dia, cada vez mais a gente acompanha no consultório indivíduos de 60, 70 anos ativos, fazendo atividade física. A maioria, digo para ti, são os indivíduos sedentários. Então, a gente tem uma história natural de envelhecimento a partir dos 40 anos. Aquele indivíduo que respeita, pratica atividade física regular, tem uma qualidade de vida, um bom sono, faz esporte regular, tem uma boa alimentação, ele está menos propenso a ter problemas na sua vida adulta e lá na frente, na idade mais avançada. A fase mais comum para ter hérnia de disco é um indivíduo de 40 a 50 anos. E principalmente quem? Quem está com sobrepeso, quem está sedentário, trabalha sentado o dia inteiro no computador, não respeita uma ergonomia, uma cadeira, uma postura, levantar regularmente, tudo coisas para prevenir a Então sobrecarga isso é daquela importante, a articulação. pessoa tem de tempos em tempos levantar, fazer um alongamento, isso. Fundamental. A gente orienta de mais ou menos em cada hora assim, de trabalho, tu levantar do teu ambiente, que seja dar uma caminhadinha, vai tomar um café, dar uma alongada, tu já diminui a carga, porque para a coluna lombar a pior posição que tem é sentada. Quando a gente está em pé, teoricamente há um equilíbrio e há uma menor carga, claro que a gravidade atuando, mas menos do que sentada. Então a pior posição para a lombar é sentado o tempo todo. 3, 4 horas esquecido lá numa cadeira desconfortável, todo torto, ansioso, tenso, estressado, concentrado, vai sobrecarregar. Em algum momento, determinado tempo, vai acontecer algum problema, que a dor vai acontecer. Ou um problema mais importante, que é uma hérnia discal, por exemplo, né? Daqui a pouco tem uma hérnia de disco e aí começa a ter muito mais limitações, né? E como que bom, chega no consultório, paciente com dor lombar, é, o pedido de exame, que às vezes o paciente vem achando que é importante, que tem que sair, tá com a dor nas costas, tem que sair de lá com uma ressonância. Tu vais fazer o exame físico, né? Já disseste que é 70% das vezes o caso é inespecífico, né? Quando que é a importância? Quer dizer,
Em que momentos que o exame físico, a história, o percentual disso, que tem a necessidade de pessoa sair de lá com um pedido, por exemplo, de um exame sofisticado, que é uma ressonância magnética? Sim, basicamente a gente tem na investigação clínica, a gente chama de red flags, né? Que são aquelas bandeirinhas vermelhas, luz vermelha, ou alertas que aparecem. Então, quais são as preocupações? O indivíduo que está com dor nas costas, dor lombar há mais do que 4 semanas. Se essa dor é uma dor mesmo em repouso, é uma dor noturna também, tem febre, emagrecimento, perda do estado geral, eh, basicamente são esses aspectos que chamam um pouco a atenção para algo diferente. Menos de 4 semanas, eu diria para ti, assim, o indivíduo que tem uma dor nas costas e procura um pronto atendimento em 1, 2, 3 dias, 4 dias com dor, não tem que pedir exame nenhum por enquanto. A não ser que ele teve uma queda, né? Fez algum esforço exagerado, pessoa de mais idade e começa com dor. Então aí a gente tem que pedir uma radiografia simples ali para dar uma investigada. Se tem algum sinal preocupante, já vai para algum exame mais complementar. Mas o básico inicial é de uma dor mais simples e inespecífica, que não tem nenhum sinal de alerta que chame atenção, até 2 semaninhas ali, tu vai tratar com medicamentos, fisioterapia, reabilitação. A partir de 4 semanas, com dor, dor irradiada ciática, perda de força, um desses aspectos que eu comentei em relação à febre, dor em repouso, opa, chama atenção. Isso é algo diferente. E aí, a partir da 4ª semana em diante, pode estar sendo necessário pedir exames complementares. E dependendo da suspeita, a gente vai, né? Se é o paciente de mais idade, com uma suspeita de alguma fratura, a tomografia é o exame ideal. Se é mais relacionado a partes moles, então disco, músculo, disco, a ressonância, ela está mais indicada, né? Em cima disso, daí a gente consegue identificar o problema do paciente e conduzir o tratamento. Fazer até um diagnóstico diferencial com o problema, por exemplo, de uma cólica renal, que é muito comum confundir, né? Porque os dois têm dor lombar, os Uhum. dois têm dor nas costas, né? A única Uhum. diferença, talvez, assim, problema de coluna musculoesquelética, ela é muito mecânica, é uma dor mais no movimento. Você alivia em determinada posição e você piora com determinada posição que você Mas tem. geralmente pode gerar confusão mesmo, né? Aí você Pode. pode, nem sempre a dor é típica, às vezes Não. a pessoa adquire uma postura de proteção à dor e acaba ficando com uma dor lombar em função de ter tido a cólica renal. Então, às vezes gera confusão e precisa Já, de já. exame E diagnóstico mesmo. acontece mais, tu vai numa ressonância, faz um exame e não acha nada assim muito específico. Começa a acender a luzinha, vai para o urologista Uhum. ver, porque pode ser alguma coisa renal, né? É, tratamento cirúrgico para problemas na coluna, né? Que eu sei que é a tua especialidade. Então, em alguns momentos pode necessitar tratamento cirúrgico, né? Então, existe a opção inicial por tratamento conservador. Quais as cirurgias mais comuns de precisar fazer para tratamento de dor nas costas? O mais comum são as hérnias discais, né? Uhum. Que a maior parcela. Tem outras assim, fraturas, tumores, né? Algumas coisas mais complicadas, mas o dia a dia nosso é hérnia discais. É a dor lombar, o indivíduo depois dos 40 anos, ou mais jovem a partir dos 40, que desenvolve hérnia discal e vai ter uma dor nas costas persistente, é, e radiação na perna, limitante. Tratamento inicial sempre é conservador. Em 80, 90% dos casos, você consegue resolver o problema, fazendo fisioterapia adequada, usando uma analgesia adequada também, para alívio da dor. A tendência desse quadro é ir por uma resolução. E o quadro não melhora, e aí tem um prazo, geralmente crise de ciática, uma hérnia discal, em torno de 8 semanas, 2 meses, até 3 meses, não aliviou. Aí entra as opções do tratamento cirúrgico, né? E aí tem uma escada, uma pirâmide de tratamento. A base geralmente pode fazer um bloqueio, uma infiltração, ou você pode caminhar para uma cirurgia mesmo, né? E a cirurgia da hernia de disco basicamente é a retirada daquele fragmento herniado para melhorar a dor que ele está pinçando o teu ciático. Então, a gente faz uma descompressão e essa descompressão ela pode ser feita por uma via pouco aberta, minimamente a gente fala, invasiva, que é a tradicional, e hoje em dia também através da videoendoscopia, né? Através de um processo de videoendoscopia, você consegue também retirar e eliminar essa Uma dor recuperação um ciática. pouquinho melhor. Sim. Tá. Alguma mensagem final para os nossos ouvintes aí, Valdemar? Eu diria que basicamente assim, naquele aspecto que eu falei, prevenção. Quando a gente fala em problema de dor nas costas, a gente falando de prevenção é qualidade de vida. Então, assim, pratique exercício
físico com regularidade. Se não der todo dia, 3, 4 vezes na semana. Use e peça informação para um profissional adequado. Isso é um professor de educação física, um profissional de fisioterapia que vai te ajudar a como trabalhar de uma forma adequada esse exercício. Com isso, você vai prevenir a obesidade, o sobrepeso, você vai aumentar o tônus muscular, né? Vai dormir melhor, e essa é a prevenção para qualquer problema de dor nas costas de uma forma mais geral. Odemar, obrigado pela conversa, É um tá? prazer. Obrigado por trazer essas informações aí importantes para nossa população, né? Com certeza vários dos nossos ouvintes aí sofrem de dor nas costas e vão saber utilizar essas valiosas dicas aqui. Então, muito obrigado pela sua audiência. A Sua Saúde foi criado pelo Conselho Regional de Medicina para levar informação de qualidade sobre saúde para nossa população. Siga as redes sociais do Conselho, saiba de primeira mão o assunto de cada novo episódio. Todas as semanas a edição completa do podcast é publicada nos portais do SCC 10 e no canal da SCC SBT do YouTube. Até mais!